Olá, nerds, geeks e afins, estamos todos aqui, exemplares, com o 5º episódio da série Star Trek Discovery, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, mais uma aventura de Michael Burnham, só que dessa vez um pouquinho equilibrada. Vamos combinar, né? A personagem, grande protagonista, deusa onipotente aqui dessa série, não estava fazendo daquelas suas, digamos, ego trip, né? Aquele egocentrismo exacerbado, né? Que faz com que a gente torça o nariz. Aqui ela estava bem comportada, sim, ela se mostrou uma boa oficial da frota estelar, né? Respondendo as, digamos, diretrizes, conceitos, ideais da Federação Unida dos Planetas. Sim, dessa vez a Michael foi um tipo de personagem que a gente gostava bastante de ver nas antigas séries da franquia, porque, claro, o grande problema dessa série aqui, Discovery, é que ela é completamente focada na sua protagonista, Michael Burnham, e faz com que tudo pareça com que a gente não está realmente de fato inserido dentro de um contexto onde existe uma motivação da tal Federação Unida dos Planetas e também da frota estelar. Ou seja, fica tudo muito baseado apenas no que a protagonista pensa, né? Das suas coisas do certo, do errado, e que ela sempre tem que resolver as coisas. Não, por aqui ela está mais com cara realmente de uma oficial que está ali respondendo a duas grandes entidades. Na verdade, eu posso adiantar para vocês que esse episódio aqui até me surpreendeu de maneira positiva, porque sempre, claro, ele surpreende novos episódios da série, cada vez mais ficando ruim, né? Aquela famosa ladeira abaixo. Mesmo que a gente também já sabe que isso vai acontecer, né? Mas esse episódio aqui, ele surpreende por ele ter uma pegadinha que realmente nos remete aos bons tempos do passado da franquia. Enfim, vamos direto ao ponto, né? Temos uma questão onde mais outro lugar do universo pode ser afetado por causa daquela distorção gravitacional, especificamente uma certa colônia lá da Aliança Esmeralda. Pois é, e disso resulta em um probleminha que depois é o que vai ser a parte interessante aqui desse episódio. Sim, temos que então salvar algumas pessoas nessa colônia, cerca de 1000 pessoas. Até aí, digamos que é uma missão até que básica, né, para qualquer nave da frota, né? Algo rotineiro. Vocês lembram, né? O episódio passado era basicamente isso. Algo simples de ser feito, mas que foi complicado por questões políticas. Aqui não, é o básico mesmo. Vai lá e salva esse povo. 1000 e poucas pessoas, dá para teletransportar para dentro da nave numa boa, né? Se claro fossem milhares e milhares mesmo, centenas de milhares de pessoas, aí o negócio ficava ruim. Mas poucas 1000 pessoas, dá de boa dentro de uma nave, ok. A questão de horas tudo se resolve, né? E curioso que no começo se falava que a distorção gravitacional ia destruir, mas na verdade ela ia empurrar para o Sol ali daquele sistema planetário. Depois que eu acabo percebendo, não sei se é citado antes, mas depois passou batido. De qualquer forma, eu estou dizendo isso porque em questões de visual, né, como essa série sempre é bonita, desde o começo, é uma coisa que a gente não pode reclamar, né? Sempre o visual de Discovery é interessante, é agradável da gente ver, né? Mas sempre peca, claro, em deixar mais o dinheiro gasto em efeito especial do que na contratação de bons roteiristas, né? Enfim, o que vale? Qual a pendenga então? Se é tão simples a missão? Bom, a questão é que existem alguns prisioneiros ali dentro daquela comunidade de 1000 e tantas pessoas. Acho que são 6 pessoas presas, 6 detentos, né? E Michael diz, peraí, não, a gente precisa salvá-las também. Naquelas, não é porque são pessoas condenadas que não mereçam ficar vivas, principalmente num incidente que não tem nada a ver com questões judiciárias, por exemplo, né? É uma coisa natural que está querendo arrasar, aliás, natural é uma coisa que também a gente vai discutir daqui a pouco, né? Que está querendo acabar ali com aquela comunidade, né? Que está colocada em pequenos asteroides, né? Aliás, os asteroides também eles estão tudo conectados por cabos. Um certo exagero, digamos assim, né? Porque imagina a grossura daqueles cabos. Acho que ninguém se liga disso, né? Tem aqueles fiozinhos, né, ligando um asteroide a outro, né? Aquelas formações rochosas, né? Estão ali. Caramba, é uma coisa gigantesca que aqueles cabos. Mas enfim, vamos passar batido por isso. O que vale é que sim, Michael encasqueta então de salvar essas pessoas também. E aí o Book se mete na história, o que faz um pouco que um roteiro tem uma certa queda, porque o Book está virando um personagem completamente chato. Sim,
ele tem uma tragédia dentro dele, né, que ele não consegue às vezes botar para fora. Quer dizer, ele bota para fora e esse é o problema, porque ele não consegue resolver. Aliás, ele resolve, justamente num certo episódio, mas depois ele volta a ficar com o remorso de novo. E a gente pode considerar que ele já fez isso pela terceira vez, contando com esse episódio, né? Ele já esqueceu, ele resolveu o seu problema, da perda de sua família e do seu planeta, mas depois ele volta de novo. É o mesmo drama, o mesmo chororô. E se antes nós tínhamos Michael, que sempre era a chorona da série, agora nós temos o Buck. Mas também temos outro daqui a pouco. Mas o problema é que, por causa dele, ele fica encasquetando. A gente precisa salvar essas pessoas aqui, não pode deixar morrer, blá blá blá. Não precisava. Em termos de construção desta ação, deles irem salvar exatamente aqueles detentos ali, não precisava, porque apenas o conceito da própria federação, e aí eu digo que a Michael estava num bom momento, ela inspirada nos princípios da instituição, ela precisa salvar essas pessoas. Não interessa que depois elas precisem retornar à prisão, mas elas precisam ser salvas. Ok, uma coisa muito bacana. E depois, quando essa trama se desenvolve e se verifica que talvez eles possam pedir asilo, é uma coisa também aí melhor ainda, porque esse tipo de narrativa, de história, é o que a gente via antes em séries como a clássica lá do tempo do Capitão Kirk, ou então na nova geração do Picard. Claro, em outras séries também tivemos as mesmas batidas, ou seja, histórias simples que apenas tinham um dilema moral, um dilema de lei, né? Os detalhes da lei aqui e acolá, que faziam com que o episódio ficava sensacional. Claro, se relacionava um pouco a algum dos personagens principais, mas era o suficiente, não precisava de uma grande ameaça interestelar para provocar na gente muita emoção. É o tipo de episódio emotivo e também um pouco cerebral, porque sempre tinha aquele viés do sim e do não, né? Se fazermos tal ação é prejudicial a outras pessoas, é o mote que faz com que exatamente esse conflito gere algo muito produtivo para o episódio da semana. Então é o que a gente tinha aqui nos moldes antigos. Ou seja, o Buck necessariamente não precisava ficar com o seu draminha. Não, precisamos salvar essas pessoas porque eu me sofri bastante, não posso continuar a sofrer porque vou ver mais outras 5, 6 pessoas morrerem também pelo mesmo motivo, que foi a tal distorção gravitacional. Não precisava. E ele todo lá choroso e vai continuar assim, com certeza, para os próximos episódios, porque ele já resetou o seu problema 3 vezes. Enfim. Bom, falando em outro personagem que agora ficou chorando também, né? O Hugh. Caramba, ele estava nos últimos episódios naquela coisa diferenciada, que antigamente ele era apenas um médico da nave, né? Não era nem o médico principal, né? Mas era um dos médicos ali de Discovery. E nessa temporada ele passou a ser um conselheiro assim quase que do nada, para falar a verdade, né? Acho que na temporada passada ele ganhou um certo destaque, mas também um destaque também negativo, ao mesmo tempo que positivo, porque ele era o responsável por incentivar Michael a tomar as atitudes de resolver a parada da vez, né? Meio que um aval que ele dava para o protagonista da série. Não precisava, não sei porque os roteiristas pensaram neste truque narrativo, mas enfim, aqui na 4ª temporada eles focaram que Hugh é um conselheiro da nave. Só que agora nesse episódio, do nada, claro, tem um motivo, mas do nada ele começa a ficar choroso também. Ele começa a ser um Buck 2 ou Michael 3. Basicamente isso. Ou seja, mais um chorão. Uma boa novidade da temporada foi que Michael, por ser uma capitã, ela tá menos chorosa, né? Tá mais alegre, aquele sorriso forçado no rosto. Aí colocaram para substituir 2 chorões, o Buck e agora o Hugh. Caramba, tá difícil. E tende a aparecer uma terceira pessoa também a ficar completamente emotiva demais, que é a voz, que na verdade é o computador da nave, que na verdade é aquela entidade lá, né, que está dentro do computador da nave, né, que já tinha se dado um nome, né, que é a Zora. Aqui nesse episódio se demonstrou que ela tem emoções, ela está compreendendo essa coisa do que é ter sentimentos. Caramba, a gente já consegue projetar que até o final dessa temporada, ou talvez seja discurso para a 5ª temporada, que Zora vai começar a ter sensações que vão fazer com que ela chore. Eu tenho certeza que Zora vai chorar ainda, se não nessa temporada, na próxima com certeza. Sempre lembrando, né, que tivemos aquele short track chamado Calypso, onde vemos eu ia falar Enterprise, meu Deus, não é Enterprise, Discovery
em alguns anos no futuro. Alguns anos não, alguns milhares de anos no futuro. Mais ainda do que já está agora. Uma nave completamente abandonada, sem tripulação nenhuma e apenas este computador chamado Zora recebendo um personagem que aparece por lá. Um episódio bem bacana, um micro episódio muito interessante, uma das melhores coisas que Discovery fez, né? História rapidinha, curta, dinâmica, rápida e que não ofende ninguém, né? Isso é sempre importante dentro de Discovery, né? Quando isso acontece já é muito bom, né? Enfim, eles estão preparando esse personagem para um dia, né? Ser aquele que a gente conheceu em tempos passados. Bom, o que vale? Entre tantos e tantos chorões, né? Mas por que esses chorões aqui apareceram? Por exemplo, o Hugh, né? Por que ele se tornou uma pessoa melancólica? Por causa da expansão exatamente do mote da temporada, que é a coisa da distorção gravitacional. Naquelas pesquisas, né, que Stamets está fazendo, apareceu um personagem novo, que eu não decorei o nome dele, mas é aquele personagem típico do arrogante, né, que atropela todo mundo e ele sabe que ele sempre está certo. Bom, e através dele, de uma pesquisa bem maluca, né, feita dentro da nave, que podia acabar com tudo, é descoberto que, na verdade, essa distorção gravitacional não é uma coisa natural que aconteceu no universo. Bom, primeiro que é uma coisa bem irregular, né? Mas que sim, pode ser produto de alguém. E caramba, o fato deles terem a consciência que alguém pode ter provocado essa tal distorção gravitacional afetou algumas pessoas. Foi colocado aqui a colar, pelo menos acho que na boca de 2 ou 3 personagens, exatamente essa questão. Puxa, foi uma pessoa, não foi uma causa natural. Isso para justificar a mudança do personagem Hugh. Ele ficou abatido por causa disso. Mas é uma maluquice, não tem sentido lógico. E eu explico por quê para vocês. É muito mais fácil, então, você resolver um problema que é causado por uma pessoa do que algo por causa natural. Não é fácil de perceber isso? Ou seja, os oficiais da frota, eles deveriam falar, bom, então é uma questão mais simples. É só descobrir quem é o culpado. Não ficar abatido por causa disso, porque é uma pessoa. E vamos lembrar, o problema da temporada passada, no fundo, que parecia também algo que podia ser algo também natural, né, ou algo misterioso, como é aqui, nessa temporada, no fundo se descobriu que foi apenas um piti de uma criança que chorou e aconteceu lá tal queima, né, que destruiu os cristais de dilítio. Também era uma causa de uma pessoa. Todo mundo ficou revoltado, todo mundo ficou abalado quando descobriu, oh meu Deus, foi apenas o Su'Kal que provocou tudo. Alguém ficou abalado emocionalmente por causa disso? Não. Quer dizer, nós fãs ficamos, né? Que é uma porcaria, né? Bom, enfim, o que vale? Por que alguns oficiais, e principalmente o Hugh, ficou completamente abatido de ser uma pessoa que causou isso? Na verdade, vamos explicar. Por que é uma pessoa a causa de tudo? Porque é quem o Book vai socar no final da temporada. É somente isso, né? E vamos lembrar de uma coisa muito importante que aconteceu no final da temporada passada? Não, foi da temporada anterior, né? A 2, segunda temporada? Ou foi a terceira? Não, foi a segunda. Que o Book, ele brigou lá com... Eu não lembro mais quem foi que ele brigou. Não lembro mesmo. Ah, sim, foi aquele cara lá daquela cena do Velho Oeste, né? Não, tô misturando as coisas. Enfim, ele brigou com alguém, o Book. Mas no certo, dentro lá do fosso do elevador, lembra daquela cena super maluca, né? Que o fosso do elevador é maior do que um estaleiro. Pois é, ele tava brigando lá com o vilão e briga pra cá, briga pra lá, dá soco pra cá, dá soco pra lá. Ele não conseguia vencer e também não conseguia perder. Até que o vilão foi falar mal da sua gatinha, que é o Rancor, né? O nome dela, né? Quando ele ouviu, que isso, tá ofendendo minha gatinha? Aí ele deu o golpe decisivo. Bom, se ele fez tudo aquilo, né? Se ele se vingou apenas, ou conseguiu vencer o vilão quando falou mal da gatinha, imagine agora que ele tem um motivo de socar o vilão por ele ter matado a sua família inteira e também o seu planeta natal. Imagine como ele vai trucidar o cidadão, né? Com certeza vai ser ele, tem que ser ele, não pode ser Michael, né? Michael vai ter que pegar, sei lá, o vilão B dessa vez, ou... Enfim, a gente vai descobrir depois, mas Book também vai fazer isso, né? Todo esse drama de estar focado num personagem, uma pessoa que provocou tudo, é para o Book poder se vingar fisicamente nele, ou seja, esse chororô dele vai render até o final da temporada. Que saco! E mais com o Hugh ajudando, que sabe Zora também, né? Ou seja...
Bom, esse episódio aqui, ele também tinha realmente a possibilidade de ser muito interessante. Quer dizer, ele surpreendeu, eu falei para vocês, ele está acima da média. Justamente porque ele pega um jeitão de narrar que lembra muito o passado da franquia. Mas claro, por causa de tantos chororôs que foram aparecendo pelo meio do caminho, tudo tende, é claro, a ficar um pouquinho abaixo da média. Mas vamos equilibrar tudo isso, né? Realmente, foi um episódio interessante. Por enquanto, o melhor desta quarta temporada. Mesmo com os absurdos dos choros, dessas coisas emocionais, desses personagens que não tem cabimento nenhum. Principalmente pro Hugh, porque ele é um oficial da frota, não tem como ele ficar todo desmontado. Caramba, ele tinha virado conselheiro da nave, de repente... Puff. Aliás, né, que bom que foi o personagem lá do David Cronenberg que foi falar com ele, né? Eu fiquei com vontade do personagem dizer para ele, olha, tô um pouco me lixando o que você está sentindo, porque é uma baboseira que você está dizendo. Eu gostaria muito que ele tivesse dito isso. Na verdade ele disse, né? Em meias palavras, basicamente foi o que ele fez. Bom, de qualquer forma, né? Mas também está subaproveitado lá o ator, né? Ator e diretor, né? Enfim, o que vale é que realmente o episódio é bom, é ruim, então vai se equilibrando e fica numa posição bastante interessante. Ainda o melhor episódio aqui desta quarta temporada. Claro, os mistérios foram pra frente assim. Aquele cientista que apareceu a mais, personagem novo, ele tem um certo mistério, né? Porque ele tem uma coisa aqui no pescoço, parece uma conexão. No primeiro momento eu achei que era uma tatuagem, mas não, né? Parece que ele foi conectado de alguma forma ali com alguma coisa, sei lá. Ele é a vertente para se desenvolver exatamente a questão do mote principal da temporada. E com certeza também várias pistas falsas vão aparecer por aí. Ah, detalhe, né? Sumiram mesmo com a personagem da Tilly, não teve uma referência a respeito dela. Voltou aquela personagem lá da Tag Notaro, que é a Reno, e da atriz que faz a Tilly, sumiram com o nome dela, né? Mary Wiseman não está mais lá na abertura do episódio. Que sacanagem, né? Podia ter deixado, mas parece que ela ainda vai voltar ainda até o final desta temporada com cabelo diferente. Grande coisa que eles colocam de informação pra gente, que o cabelo dela vai mudar, né? Em vez de dizer, não, ela vai ter um grande arco narrativo, não, falam que o cabelo dela vai estar diferente. Enfim, esse episódio aqui é razoável, interessantinho, e para ele, portanto, o quinto episódio aqui da quarta temporada de Star Trek Discovery, eu atribuo 3 asteriscos, e tá de bom tamanho. Bom, enquanto o próximo episódio não chega, semana que vem, a gente curte aqui o que eu disse a respeito de outros aqui da série Discovery. E é isso.